Mateus no capítulo 6, é Marcos capítulo 6, versículo 1. Eu sempre costumo dizer que a inveja é pior do que o pecado de feitiçaria, porque já parte direto do coração. Olha bem. Quem já achou de amém? Amém. Não, Marcos capítulo 6, versículo 1. Vamos aprender do 1 ao 13. Marcos 6, pastor? Marcos 6. O título diz: Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirando da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse duas túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrares, ficar nela até partirem dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacuda os pó que está debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo ele, pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungindo muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Deus, manifesta a sua palavra, o seu poder e o mover do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar a sua oração. Jesus nasceu onde? Jesus nasceu onde? Belém da Judéia. Olha bem, Jesus foge para Nazaré. Jesus parte dali, retira-se para Nazaré. Nazaré era uma cidade que ninguém acreditava em ninguém. Mas quando Jesus chegou, ele tornou-se Jesus de Nazaré. Porque ele, estando na sua cidade, ele partiu. E os discípulos foram com ele. E no caminho, no sábado, ele entrou na sinagoga, a igreja, templo, né? Ele entrava no templo e começava a ensinar as palavras maravilhosas, tudo aquilo que Deus mandava Jesus, seu filho, pregar. Jesus ensinava ao povo. E o povo, quando viram aquilo, muitos admiravam e falavam: que homem é este,
Que palavra é essa? Da onde vem essa sabedoria? Né? Da onde vem isso tudo? Não é esse. Aí a inveja na família começou. Ah, não é esse o filho de Maria? Né? Irmão de José, de Tiago, de Judas? E não são as irmãs dele que no nosso meio? Então Jesus, vendo a incredulidade daquelas pessoas, Jesus não operou muito milagre ali. Jesus não fez maravilhas ali naquele lugar. Mas Jesus deixou uma palavra muito dura para aquele povo. Muito ele disse. Ele curou alguns que acreditou nele, que ele colocou as mãos e os curou. Mas aí ele, chamando os seus discípulos, disse: olha, eu vou enviar vocês de 2 em 2. E vocês vão sair por todas as vizinhanças e vai pregar o Evangelho e ensinar conforme eu tenho ensinado. E falou só que tem um detalhe: não tome nada de ninguém, a não ser um bastão. Não toma para si alforje, não toma para si comida, não toma para si dinheiro, não toma nada para si. Porque, e aonde você chegar, e você entrar naquele lugar, você permanece naquela casa que te acolheu até o dia de você sair de lá. Mas, se você chegar na casa de alguém e não te receber, não valorizar aquilo que você está ensinando, você, ao sair dali, bate a sandália, o pó que está embaixo da sandália dos teus pés. Porque até a terra, irmão, da pessoa sem Deus é amaldiçoada. Até os passos deles são amaldiçoados. Por quê? Porque ele não aceita Jesus. Quem não aceita a salvação, aceita o quê? Quem não aceita a salvação, ele se adquire a maldição. E o amaldiçoado não entra na glória do Senhor. Amém? Então quando você sai dali, não leva nenhum vestígio daquele povo que não te recebeu. Porque o ensinamento de Jesus era para acolher um ao outro. Né? Era fazer o que ele fazia. Era curar os enfermos, mudar a história das pessoas. Então você bate os pó, não quer nem pó debaixo da sua sandália naquele lugar. Porque no dia do juízo, olha que Jesus lançou. Porque haverá mais perdão, né? Mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para esse povo. Agora você imagina como que foi destruído Sodoma e Gomorra, né? E por que foi destruído? Sodoma e Gomorra foi destruído pela incredulidade do povo e o pecado. Então Deus destruiu a cidade. Mas só que aqui, a cidade que Jesus viveu, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquele povo. Imagina como vai ser a vida desse povo na volta de Jesus, né? E não mudou muita coisa de lá para cá, irmãos. Porque quando eles viram Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo maravilha, eles ficaram com inveja. E aí já falaram mal de Jesus. E Jesus se admirou da incredulidade do meio de seus próprios irmãos e da família. É onde Jesus disse que muitas vezes os nossos inimigos são da nossa própria família, né? Porque a gente precisa ter um conhecimento de Deus, um ensinamento bíblico, para que você possa entender qual é o plano de Jesus na nossa vida. Quando nós nascemos, nós recebemos de Jesus um plano de vida. E esse plano de vida, Deus traçou ele. Mas nem todos vivem o plano de vida que Jesus traçou para ele. Quem se afasta da presença de Deus, não está no plano de Deus. E se não estiver no plano de Deus, não vai entrar na glória.
E se não entrar na glória, vai para onde? Vai para o abismo, vai para a decadência, vai para o inferno. Então, por que o próprio Davi dizia assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha que Davi falava: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o seu Espírito Santo. Nós precisamos valorizar o que Jesus deixou para nós. Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse o quê? Eu irei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei da promessa de meu Pai o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Quem não se aproxima de Jesus, ele fica à mercê do inimigo. Aí o inimigo que vai dominar os passos, os caminhos, a vida dele, né? Às vezes você fala, às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, mas eu sou crente, sou fiel, e eu não sei, eu vivo numa situação de vício, né? E o ímpio está aí, ó, comprando um carro novo todo dia, casa, apartamento, tudo quanto é coisa, e eu sirvo a Jesus, tenho a promessa, né? Mas a Bíblia diz: não vos ajuntei tesouro na terra, aonde a traça come e corrói, né? Mas nos céus. Então, nós sabemos, quando ele falou para aquele jovem, ele disse: vai, reparta tudo o que tem com os pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Entendeu? Então, às vezes a gente reclama muito, mas se nós olharmos para a realidade de Jesus, Jesus sofreu, Jesus passou necessidade, Jesus foi humilhado. E quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso Salvador, o nosso Criador, a nossa bandeira de vitória, irmão. A nossa entrada garantida na glória dos céus. Aleluia, Jesus. Jesus é isso para nós, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho que Deus, Ele nos prova. O verdadeiro amor é daquele que está ali em todas as situações, mas não muda o seu plano, os seus pés, entendeu? Não entra por caminhos tortuosos, né? Porque o inimigo, ele dá tudo, mas não dá salvação. Ele pode te dar carro, pode te dar o que for, mas ele não te dá salvação. Ele não te dá vitória, irmão. Porque a nossa vitória não é o que nós temos, é o que nós vamos receber de Jesus. A nossa vitória não é na terra, a nossa vitória é na glória. Então nós temos que entender que nós precisamos entrar no reino do céu. Aleluia. E para nós entrar lá, nós vamos entrar por quê? Pela porta, né? E o que Jesus disse lá em João 10? Eu sou a porta das ovelhas, né? Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Aleluia. A vida com abundância é a garantia da nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que conquistar isso aqui, não é fora daqui. Entendeu? Agora, quando aquele jovem rico falou com Jesus ali: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele tinha desejo, né, de herdar a vida eterna, só que não tinha o amor. Então, Jesus disse: vai, não tem livro, não roubará, não matará, não adulterará, não levantar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele disse: mas uma coisa te falta. Olha bem, ele conhecia tudo, mas faltava uma coisa. E o que faltava para aquele jovem? O que estava faltando para ele? Se converter. Entendeu? Sem conversão não entra no céu, não. E se não houver mudança, não há conversão. Então, vai e vende agora, só que falta isso. Vende o que tem e reparta com os pobres.
e vem e segue, e terás um tesouro no céu. Jesus não disse que ele ia ficar pobre, não, porque Jesus era poderoso para multiplicar. Mas Jesus queria ver se ele tinha o amor verdadeiro para partir aquilo que ele tinha com os que não tinham, né? Então, a gente precisa entender que o propósito de Deus na nossa vida é muito grande. E só nós podemos conquistar ele. Amém? Jesus dá a vitória quando nós conquistamos. Você vê, às vezes começa aí, ó, o ano que vem mesmo tem Copa do Mundo, tem tudo quanto é coisa, né? E o que eles vão fazer? Eles vão tentar ganhar, tentar para vencer, né? E vence quem? O melhor. Diga comigo, eu quero ser melhor para Jesus. Porque quando nós decidimos a ser melhor para Jesus, nós vamos mudar o nosso comportamento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de amar o próximo. Porque falar às vezes é fácil, agir aqui é o problema, né? Então a gente tem que buscar em Deus, entrar na presença de Deus e trazer para dentro de nós a resposta divina do Senhor. Porque é a promessa dele. É a promessa do Senhor. E se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Como ele disse aqui, ó, haverá. Olha aqui. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância nos dias do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os que daquela cidade. Então, quer dizer, aí tem uma parte na Bíblia que fala: ai de ti, Brasil. Ai de ti. Então, por quê? Ai, Cafarnaum, ai de ti, Brasil. Porque haverá mais pena do povo de Sodoma do que o povo de lá. Entendeu? Você sabe o que as pessoas, por exemplo, até os gadarenos, você já imaginou que é a pessoa chegar e expulsar Jesus da cidade que ele está? Olha quem que a pessoa está expulsando, né? Por causa de uma manada de povo, né? Então, expulsar Jesus, que traz a bênção, a cura, a libertação, a saúde, ele atravessou para outra cidade, e lá os que tocavam nele eram curados. E aqui, na cidade de Jesus, ele não conseguiu fazer muitas maravilhas. Não porque ele não podia, é porque o coração do povo não merecia. Aquele povo que lá não merecia as maravilhas de Jesus. É por isso que ele não fez muito milagre lá. Amém? Porque ele podia até, qualquer coisa ele podia, né? Agora, e ele diz muito claro, ele não podia fazer maravilhas, obras maravilhosas, somente curou alguns que ele colocou as mãos. Entendeu? Curou quem? Quem mereceu. Entendeu? Porque a misericórdia de Deus é muito grande. E às vezes nós não entendemos o quanto é importante a misericórdia de Deus. Jesus um dia disse para o pessoal: misericórdia quero, não sacrifício. Às vezes você faz um sacrifício, mas não tem misericórdia, não adianta nada, irmão. E o que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão para ajudar o seu próximo, para ensinar, para estender a mão. Então, como esse último ano que eu cantei mesmo, Deus é Senhor. O que é Senhor? Senhor é dono. A palavra Senhor significa dono. Ele é dono de tudo. Então, a gente precisa entender que a gente está hoje nesse mundo com um propósito: chegar a Deus, né? Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Eu ganho tudo, eu quero tudo, eu consigo tudo, eu conquistei tudo, mas o que é mais importante para mim conquistar a entrada no céu, não consigo? Não conquisto? Adiantou alguma coisa?
Não adiantou nada. Então vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença de Deus e observar aquilo que Jesus nos ensina. Porque nós precisamos, irmão, tomar posição para podermos estar na presença de Deus. Porque Jesus disse assim, olha, vinde a mim como estáis, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Se a verdade é Jesus que nos liberta, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai nos garantir a nossa entrada. Amém? Disse-se lá em Jeremias, clama-me e responder-te, e eu anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que eu te mostrarei. Então, Deus pede para que nós clamamos. Hoje tem crente, irmão, que não, nem ora para dormir, nem para nada. Senta na mesa, come que nem um elefante, mas não ora. Vai deitar, já deita capotando, já vai, não quer nem saber. Deita que nem porco, levanta para o trabalho. Aí, a gente fala assim, precisamos orar. A nossa oração, ela nos aproxima de Deus. Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê, é Deus falando com você. Eu quero uma resposta de Deus, eu vou buscar na palavra. A palavra de Deus que vai me dar a resposta. Que é o livro da promessa do Senhor. É o livro que nos ensina os nossos caminhos, todos os passos. Aí, eu vou procurar um profeta falando que o profeta não existe mais hoje. Irmão. Então é complicada essa situação. Aí, a pessoa diz, peraí, mas eu preciso de uma palavra de Deus. A Bíblia está na mão, o que ele quer mais? Se não entendeu, pastor, eu li essa palavra aqui, não entendi, você pode me explicar? Era isso que Jesus fazia, irmão. Ensinava as pessoas a andar no caminho que devia andar. O pastor está hoje para isso, para ensinar você a caminhar com Jesus e orar por você, para você ser livre das perseguições também. Então é nossa obrigação de pastor fazer isso. Agora é nossa obrigação também de cada um falar com Deus. Nós temos que falar com Deus. Ela está esperando nossa hora. Eu acho importante, quando às vezes a igreja começa a orar, todo mundo ora junto. É bonito, é maravilhoso, e é perfeito, e é bom, e Deus ama. Mas hoje é muito difícil, você ora, tudo quietinho. Né? Vamos abrir a nossa boca, vamos clamar a Deus, vamos sacudir o inferno e ganhar alma para Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Glória a Deus, aleluia. Né? Porque não tenha vergonha do seu irmão estar perto de você, não. É para Deus. Seja aberto, seja você e Deus. Porque não importa o que os outros se ignorar, vai estar nessa promessa aqui, ó, que Jesus nos falou, dos que moram naquela terra lá. Então, nós temos que fazer o quê? Vamos buscar a Deus, vamos orar. Vamos sacudir o inferno mesmo com as nossas orações e resgatar a alma de lá. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não foi para o céu direto, não. Primeiro ele foi lá no inferno para libertar as almas que estavam presas nas garras de Satanás. Aí depois ele ficou mais 40 dias aqui e ensinou o discípulo a subir aos céus. E no dia que ele subiu, o que aconteceu? Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos perguntou: Senhor, restaurará tu Jerusalém nesse dia? Jesus disse: não compete o homem saber o tempo ou a época que Deus determinou seu próprio poder, mas ficai na cidade de Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder. Então aí nós temos um caminho para seguir, nós temos uma proteção, temos uma vida para entregar a Deus perfeito. Amém? Nós queremos, porque você chega em qualquer lugar, né? Chega em qualquer lugar,
pode ser o maior prostíbulo que for. Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Mas para o céu não vai nenhum daqueles. Entendeu? Então, ninguém quer. Mas vai. Então tem que tomar cuidado nessas horas, porque nós temos que ter comunhão com Deus. E a nossa oração, ela nos leva à comunhão. Ela nos aproxima de Deus. E Deus se aproxima de nós. Porque quando você começa a orar, Deus para te ouvir. Eu achei muito importante a oração da missionária aqui no começo hoje. Muito importante, porque nós não podemos esquecer daqueles que estão longe e que precisam de nós. Verdade, Deus. Eu lá, o irmão Zé, lá da irmã Cilia, eu mantenho eles com azeite daqui direto, oro para eles direto, estou sempre socorrendo eles na oração. Eu não posso ir lá, mas a unção da oração do Senhor pode. Tem feito obras maravilhosas lá. Então, quer dizer, vale a pena. Então nós não podemos deixar de orar para aqueles que precisam. Ah, mas ele não gosta de mim. Não importa se ele gosta de você ou não, irmão. Goste deles. Entendeu? Porque tem tantas pessoas aí que não gostam de Jesus, Jesus não ama ele. E Jesus nos deu uma ordem: amai os que te odeiam. Quando essa ordem veio do céu para nós, é para nós analisar as coisas e ver que Deus está esperando o nosso clamor. Todo aquele que clama, Jesus, todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate nas portas, Deus abre. Então vamos fazer isso. Vamos entrar pela razão, da garantia nossa. Né? Eu tenho pessoas que eu já falo logo dos meus filhos já. Olha bem. São batizados, são tudo, mas estão onde? Nossos filhos. Dá de dinheiro. Não, mas eu não posso enganar, não. É verdade? Eu não posso esconder a verdade, não. Porque se eu esconder a verdade, estou sendo covarde. Então, não. Não é. Porque qual deles tem o compromisso que eu tenho com Deus? Era para ter. Né? O exemplo eu dei e continuo dando. Mas não é. Amo, claro que eu amo. Coração. Mas eu não vou dizer uma coisa que não é real. Vocês não buscam, não têm a mesma comunhão que eu tenho com Deus, não têm o mesmo propósito que eu tenho com Deus. Está certo. Deus nos ama. Mas se nós não tiver uma intimidade com Ele, buscar andar nos caminhos. Exatamente, Deus ama, mas Deus só responde se houver uma comunhão. É verdade. Deus nos ama, todos eles. Até o ímpio, Deus ama o ímpio. Só que Deus só vai responder quando nós clamamos a Deus. Quando nós tiver comunhão com Deus. Senhor, eu preciso de Ti. E no Salmo 38, se eu não me engano, Davi fala que ele foi gerado do pecado. Em pecado foi gerado. É mentira? Não. Mas os outros irmãos, ele não foi gerado no pecado. Porque Davi é fruto de uma aventura de Jessé. Entendeu? É tanto que ele era discriminado no meio dos irmãos. Entendeu? Agora, então ele fala: em pecado minha mãe me concebeu. Entendeu? Mas o Senhor tem misericórdia de mim. Entendeu? Livra-me de todas essas maldições, desses pecados. Lê o Salmo 38 para você ver. Acho que é o 38, se eu não me engano. É que ele fala disso daí. Você vai ver que ele tem uma comunhão com Deus. Não existe homem na terra, irmão, que tivesse mais comunhão com Deus do que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Enoque, Eliseu. Esses homens tiveram compromisso com Deus. Eles estavam sempre ali, encostados. Porque é os que mais conversavam com Deus. Olha o tamanho do livro de Atos dos Apóstolos.
Olha o tamanho do livro de Jeremias. Olha o tamanho do livro de Isaías. Olha o tamanho do livro de Gênesis. Então, tudo são homens que tiveram comunhão com Deus, que se aproximaram de Deus. E Abraão é o mais seguro, sabe por quê? Porque ele estava na beira de uma praia, sem Isabel, mais a esposa, já desafiado pelo pai, e o pai maltratava ele o tempo todo, porque eles não tinham filho, não geravam filho. E aí Deus chega a Abraão: sai da tua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrei, lá eu te abençoarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era o propósito de Deus com Abraão. Ele pegou e fez. Ele saiu. E foi. Ensinou o filho a andar no caminho dele. E Isaac ensinou o filho também a andar no caminho dele, para que eles pudessem chegar a Deus. Amém. A promessa era de Esaú. Amém. Mas Esaú não era uma promessa. Por quê? Porque saiu do plano de Deus. Mas Jacó, que não tinha o plano, que era fora do plano, Jacó assumiu e recebeu a promessa que era do irmão, que o irmão não tinha capacidade para receber. Moisés foi chamado já com 75 anos. Vai a obra que Moisés fez. Jeremias foi jogado num calabouço, dentro de um posto, e preparar pessoas de outros países para tirar ele de lá. Então a realidade de Deus é grande. E tudo isso acontecia por quê?